E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou aluno aqui da Unifei, membro da Fundação Asimo, e hoje eu vou ensinar para vocês o básico sobre a linguagem LaTeX. Primeiramente, o que é o LaTeX? É como se fosse uma linguagem de programação que a gente usa para criar PDFs de documentos, artigos, relatórios, etc. E a gente edita esses documentos a partir de código. Para quem não está familiarizado muito com programação, pode ser bem difícil de aprender, de acostumar, de pegar o jeito. Mas ele facilita muito na criação de documentos, principalmente na parte da formatação. Ele basicamente formata para você de maneira praticamente automática. Alinhamento de texto, tamanho de fonte, parágrafo, espaçamento, título, legenda, numeração de figuras, referências. Então ele facilita muito nessas coisas. Tem algumas desvantagens, como eu falei, principalmente a dificuldade de você aprender e tudo mais, mas depois que você pega o jeito, vai facilitar bastante. É uma linguagem que foi criada com o principal objetivo você conseguir escrever equações matemáticas complexas de uma maneira muito mais fácil e sem ter que ficar usando muito o mouse. Então a gente acaba tendo que digitar bastante, né? Fazer bastante códigos, comandos, etc. Mas isso gera um PDF para a gente bem bonitinho do documento que a gente quiser. Como que a gente vai usar essa linguagem para criar documentos? A gente precisa de uma plataforma, igual na programação, que a gente precisa, por exemplo, do VS Code, etc. Aqui a gente precisa de uma plataforma para criar e editar esses códigos. Existem vários softwares que a gente pode baixar no computador para editar, mas tem também algumas plataformas online. Aqui a gente vai estar utilizando o Overleaf, que é um site que você consegue criar esses documentos em PDF. Você não precisa baixar nada, ele já tem tudo, é gratuito. é, e aí você consegue fazer o código, gerar o PDF, e ele tem muitas outras vantagens, como por exemplo, você consegue compartilhar com outras pessoas, para as outras pessoas editarem também junto com você, igual como se fosse o Google Docs. Você também tem uma base de vários modelos prontos de documentos que as pessoas criam e deixam lá para você utilizar. E aí você consegue pegar um modelo pronto e só editar o texto. Ele já tem um formato lá, por exemplo, capa, folha de rosto, resumo, sumário e etc. E aí já está tudo pronto, você só digita o texto que você quer lá. Porque criar um estilo de documento do zero é bem complicado, muito trabalhoso. Mas você pode pegar um que já está pronto e simplesmente editar o texto e deixar do jeito que você quiser. O Overleaf ele também tem algumas desvantagens, como por exemplo, ele tem um limite de tamanho de documento, de tempo de compilação e etc. Que você pode optar por assinar o plano Pro dele, mas aí você teria que pagar e você teria um acesso mais amplo. Mas não tem muita necessidade, até porque você também pode baixar um software gratuito e fazer um documento do tamanho que você quiser. Mas o Overleaf ele não é muito viável para documentos muito extensos, mas ele tem muitas vantagens, como eu falei, de você compartilhar e de pegar um modelo pronto. Bom, então vamos começar aqui então. Você vai abrir seu navegador, vai digitar Overleaf e vai clicar aqui no primeiro link. Ele vai entrar aqui no site. Aqui o meu já está logado, mas vai aparecer para você fazer login. Você pode entrar com sua conta do Google, etc. E essa vai ser a tela inicial. Esses aqui são os meus projetos que eu já tenho aqui, que eu posso abrir eles, editar, posso baixar e etc. O seu, se vocês nunca entraram, provavelmente não vai ter nada. E aí a gente vai criar aqui um novo projeto. Eu vou primeiro ensinar para vocês o básico com um projeto em branco e depois eu ensino como pegar um modelo pronto para vocês editarem. Então vocês vão clicar aqui em novo projeto, projeto em branco. E aí você vai dar um nome para o projeto. Eu vou chamar de capacitação LaTeX. Criei. E aí ele vai entrar nessa tela aqui. E aí aqui, como é que funciona? Desse lado esquerdo aqui da tela, eu tenho o código. É aqui que eu vou editar. Então eu vou colocar o texto, vou escrever o que eu quero, vou dar os comandos e etc. E desse lado aqui ele mostra para mim como que está ficando o meu documento, o meu PDF, como que vai ficar visualmente. Eu posso colocar para aparecer só um. Então, se eu clicar nesse botão aqui, ó, Layout Options,
eu posso deixar para colocar dividido, posso deixar só o editor, ou eu posso deixar só o PDF, para ficar mais fácil de visualizar, porque às vezes fica meio pequeno, não dá para ver direito. Aqui eu tenho um botão escrito recompilar, que toda vez que eu adicionar alguma coisa aqui no código, eu tenho que clicar nesse botão para ele recompilar e processar aqui o PDF para eu ver como vai ficar, porque não é ao mesmo tempo que eu edito, ele vai alterando. Aqui desse lado aqui, eu tenho os meus arquivos. Eu posso adicionar vários arquivos no mesmo projeto, inclusive figuras e etc. Posso até criar pastas aqui para ficar mais organizado. Às vezes eu posso criar um outro arquivo só para comandos e etc. Mas isso é uma parte um pouquinho mais avançada, eu não vou explicar agora. E aqui eu tenho essa parte onde eu posso clicar nas seções que eu estou criando aqui, que eu estou escrevendo no meu documento. Esse botão aqui, eu posso baixar o PDF do meu documento. Assim que estiver pronto, eu clico aqui, baixo e eu vejo como é que ficou o PDF pronto. Bom, vamos começar então a falar da parte aqui do código em si, né? O que está acontecendo aqui? Primeiramente, existe uma divisão, tem um comando escrito begin document. Então, daqui para baixo vai ser o meu documento em si, é o meu ambiente do documento. Daqui para cima, a gente tem o que a gente chama de preâmbulo, onde a gente vai colocar algumas coisas importantes para o nosso documento, como por exemplo, esse primeiro comando aqui, document class, ele vai definir o estilo do documento. Tem vários, tem artigo, né, que é article, tem relatório, que é report, mas a gente usa mais o article mesmo. Ele vai definir alguma formatação, alguma coisa do tipo. E aí a gente tem esses comandos use package, que é, para quem está acostumado com programação, é como se fosse lá o include na linguagem C, que eu vou adicionar bibliotecas. Essa biblioteca aqui no caso, ela serve para você adicionar figuras. E aí tem várias bibliotecas que eu posso adicionar para auxiliar eu a programar o meu código. Como vocês podem ver, esses comandos eles começam com essa barra invertida. A gente chama de contrabarra, enfim. Toda vez que eu for dar um comando no meu código, eu tenho que usar essa barra. Se eu não colocar essa barra, eu vou estar escrevendo texto. Então, toda vez que eu for usar um comando, eu vou digitar barra use package. E eu vou adicionar aqui já uma biblioteca que eu sempre gosto de usar, que é o Geometry, que ela eu consigo definir as margens do meu texto, porque as margens que ele deixa de padrão aqui são muito maiores do que a das normas ABNT, então eu sempre uso essa biblioteca e eu coloco. E aí, como é que funciona? O comando usePackage, eu cliquei, eu digitei ele, apertei Tab, ele já abriu para mim chaves. Quando eu vou usar um comando, a maioria dos comandos tem chaves para você colocar. Então, por exemplo, aqui dentro da chave eu vou colocar o nome da biblioteca que eu quero. E você também pode colocar o colchete. Qual que é a diferença? A chave é um argumento obrigatório do comando. Então, por exemplo, se eu vou adicionar uma biblioteca, é obrigatório digitar o nome da biblioteca que eu quero adicionar. E os colchetes, eles são um argumento opcional. Então, por exemplo, eu vou usar o Geometry, eu vou colocar entre colchetes, que é o argumento opcional, as margens que eu quero. Que no caso, nas normas da BNT, é 2 centímetros a margem direita, 2 centímetros a margem inferior, 3 centímetros a margem esquerda e 3 centímetros a margem superior. Então, eu vou digitar dessa forma. Up é igual a 3 centímetros, vírgula, left igual a 3 centímetros, right igual a 2 centímetros e bottom igual a 2 centímetros. E aí, dessa forma, ele já vai deixar as margens automáticas para mim. Se eu clicar em recompilar, vocês já vão notar uma diferença. Aí, ó, ele já ajustou as margens, deu uma diferençazinha aqui. Então, agora o meu documento inteiro vai ter as margens seguindo as normas da BNT. Tem algumas outras bibliotecas que eu gosto de utilizar. Então, eu vou colocar aqui, ó, use package. Aqui, ó, você vê que eu vou digitando, ele já aparece para mim os comandos que tem que eu posso utilizar. Eu não preciso nem terminar de digitar, se eu apertar Tab, ele já completa para mim. Então,
Então, alguns que eu vou utilizar vão ser o float, que ele vai servir para eu ajustar a posição das imagens. Eu vou utilizar uma outra biblioteca também. E aí que no caso apareceu essa primeira, que é o usePackage com as chaves. Eu vou usar a setinha do teclado, vou para de baixo, que é que tem o colchete e a chave. Eu vou escrever aqui Brasil, Brasil, Babel. Ela é uma que vai auxiliar também na correção dos textos em português do Brasil. Eu vou utilizar também essa daqui, que ela serve para adicionar caracteres especiais ao texto também. E aí, ao longo do que eu for explicando, eu também vou adicionando mais algumas bibliotecas e vou explicando para vocês para que ela serve. Então, basicamente é isso, a inclusão de bibliotecas, tem várias. E agora aqui também tem essa parte de título, autor, data. Então, eu vou colocar no título, aqui já está capacitação LaTeX, que foi o nome que eu já dei para o projeto. No autor já está o meu nome completo, do jeito que está na minha conta do Google, que no caso está em letra maiúscula. Eu vou deixar aqui em letra normal, vou chamar só Rafael Toledo. Pronto. E a data? A data está novembro de 2025. Eu posso modificar, posso colocar do jeito que quiser. Aqui hoje é dia 27, eu posso colocar 27 do 11 de 2025. Se eu apertar Ctrl S, ele já compila automaticamente, eu não preciso ir lá e clicar. Aqui no lugar da data, eu também posso colocar um comando que é o /today e recompilar, e ele vai colocar a data para mim bonitinho, 27 de novembro de 2025. Então é basicamente isso, o preâmbulo. Se você pegar um modelo pronto de documento, provavelmente pode ser que tenha mais coisas no preâmbulo, mas a princípio é isso. E aí, a partir daqui, Begin Document, a gente vai começar a escrever o nosso documento de fato. Tudo que tiver aqui dentro desse ambiente, né? Você vê que tem o Begin e tem o End, que é basicamente o começo e o fim. Tudo que tiver aqui dentro vai fazer parte realmente do nosso texto. E esse primeiro comando que está aqui, o Make Title, é ele que vai fazer essa parte de cima aqui, esse título bonitinho. Que também, dependendo do estilo do documento, você pegar um documento, um modelo pronto, ou você criar o seu próprio, pode criar modelos diferentes de títulos. Aqui ele já começa então com esse comando /section, que ele chamou de introduction, vou chamar de introdução, porque a gente está no Brasil. Vou recompilar. E você vê que ele já colocou o título bonitinho em negrito e enumerado. Então, se eu for criando mais seções aqui, ó, section, vou chamar de metodologia. Ele já vai enumerar, já vai criar outro título e vai enumerar. Se eu der um Enter aqui e começar a escrever o texto embaixo da introdução, ele vai aparecer ali. Como eu falei, texto, comando precisa de barra. Se você escrever sem a barra, ele vai ser um texto normal. Então, vou escrever qualquer coisa. Olá, meu nome é Rafael, eu sou membro da Fundação Azim. Bom, então eu recompilei, ele apareceu ali o texto. Outra coisa que é interessante também, se você quiser fazer um comentário, eu posso utilizar aqui o porcentagem. Porcentagem, eu posso escrever o que eu quiser aqui, ó. Ele é simplesmente um comentário. Ele vai aparecer que ele não vai aparecer no texto, ele não vai fazer absolutamente nada com o meu código, ele não é um comando, ele é só um comentário. Para quando, por exemplo, se você pegar um modelo pronto de documento, vão ter vários comentários. Cada comentário vai ser simplesmente para você saber o que está acontecendo em cada parte do texto. Se você consegue criar comandos, aí você pode colocar um comentário explicando o que aquele comando faz. É simplesmente para você entender, para você não se perder. Você escreve para quando você mesmo for ver de novo depois de um tempo, você lembrar o que você estava fazendo e etc. Ou se você for compartilhar para outra pessoa pode ler o comentário e entender o que está acontecendo. É simplesmente um comentário, ele não vai mudar absolutamente nada. Tanto que se eu clicar aqui para recompilar, não vai mudar nada, não vai aparecer nada. Vou apagar esse comentário aqui. E bom, um detalhe, por padrão, ele não dá parágrafo no primeiro bloco de texto da seção.
Se eu quiser adicionar um novo parágrafo, eu não preciso dar tab ou coisa do tipo, não vai adiantar nada. Eu tenho que pular uma linha no meu código. Então eu dou Enter 2 vezes aqui. E aí a partir de agora, o que eu escrever, ele vai criar um novo parágrafo. Então eu vou escrever aqui: hoje eu vou ensinar vocês a utilizar a linguagem LaTeX. Recompilei e ele criou um novo parágrafo. Até dar um zoom aqui para ficar mais fácil de enxergar. Só que você repara que o primeiro bloco de texto ele não tem parágrafo. Então como que eu vou resolver isso? Eu vou utilizar uma biblioteca. Então aqui em cima eu vou usar usePackage e ela chama IndentFirst. Pronto. Ela vai resolver esse problema para mim. Ele por padrão ele não coloca mesmo parágrafo. Pronto, olha lá, resolveu. Apareceu um parágrafo aqui. Se eu não pular uma linha, ele não vai fazer um parágrafo. Ó, ele continua escrevendo na frente, é como se não tivesse nada aqui. Então eu preciso necessariamente pular uma linha para ele criar um parágrafo. E eu posso pular quantas linhas eu quiser, que ele não vai pular a linha no texto. Ele só vai criar um novo parágrafo. Se eu quiser realmente pular uma linha, eu tenho que digitar 2 barras e dar um Enter. E aí ele recompilar, ele vai pular uma linha realmente. E se eu quiser continuar escrevendo, mas sem criar um novo parágrafo, mas eu quero escrever na linha de baixo, eu posso colocar as 2 barras na frente desse texto aqui. E pronto, ó, ele pulou para a linha de baixo, mas ele não criou um parágrafo. Bom, então eu vou mostrar para vocês que ele enumera automaticamente as sessões, né? Então, no caso aqui eu criei uma sessão introdução, ele já apareceu 1 e a metodologia ele já apareceu 2. Vamos supor que eu tenho que criar mais uma sessão antes da sessão de introdução. Então eu vou colocar aqui barra section, vou chamar de, sei lá, título. Ele já vai renumerar automaticamente. Então a primeira sessão já vai ser título, a segunda introdução e a terceira metodologia. E aí vamos supor que eu estou escrevendo esse texto aqui e eu quero que a parte da metodologia fique para a próxima página. Então eu vou dar um Ctrl C, vou passar esse texto para a parte de metodologia. E aí ele vai ficar na parte da metodologia. Vamos supor que eu queira que a parte da metodologia fique na próxima página. Eu quero separar as sessões por páginas. Eu vou usar o comando new page. Antes da sessão metodologia. Aí tudo que tiver para baixo do new page ele vai passar para a próxima página. Aí, ó. Então aqui agora eu só tenho o título e introdução, a metodologia foi para a página de baixo. E repara que ele já numera as páginas automaticamente também. Então aqui tem 1 e tem 2. Então se você for escrevendo coisa no meio do que você já escreveu, você não precisa ficar se preocupando em renumerar as páginas de novo e etc, ficar contando, enfim. Eu também posso criar subseções. Então eu criei aqui a seção introdução, eu posso criar um subsection e chamar de, não sei, introdução 1. E aí ele vai criar a seção 2.1, tá vendo? E colocar o título que eu coloquei, introdução 1. E eu posso criar também uma subseção, então eu vou escrever subsection, vamos chamar de introdução 2.1, sei lá, qualquer coisa. Aí ele vai criar o 2.1.1, introdução, chamei de introdução 2.1, posso dar o título que eu quiser aqui. Então ele tem essa forma de você fazer seções e subseções. Vou apagar essa parte. E agora eu vou falar para vocês alguns estilos de texto. Então vamos supor que tem alguma parte do texto que eu quero deixar em sublinhado, ou em negrito, ou em itálico. E aí como que eu faço? Eu vou, por exemplo, eu quero colocar Fundação Azimo em negrito. Então eu vou escrever text bf, dei um tab, ele já colocou a chave automaticamente para mim, e escrevi aqui Fundação Azimo dentro das chaves. Então o texto vai estar normal e a Fundação Azimo vai estar em negrito.
eu posso colocar em itálico, por exemplo, e aí eu vou escrever text it, mesma coisa, e agora a Fundação Asimo vai estar escrito em itálico. E eu posso colocar sublinhado, e aí eu vou colocar underline. Pronto, agora a Fundação Asimo está sublinhado. E eu posso mesclar também. Então eu posso colocar, por exemplo, eu posso colocar o underline Fundação Asimo dentro de um text BF. Eu vou abrir chave e vou fechar a chave aqui. Se eu recompilar, ele vai estar em negrito e sublinhado. Se eu quiser colocar negrito, sublinhado e itálico, eu também posso colocar. Então, vou colocar o text it, abro chave, fecho chave aqui. Pronto. Eu tenho um texto em negrito, sublinhado e itálico. Então, dá para fazer isso, dá para mesclar um com o outro também, se vocês quiserem. Bom, tem duas formas mais fáceis também, não precisa necessariamente escrever /textit /textbf. Aqui em cima tem o botão bold e tem o italic, né, ou seja, o negrito e o italic. Se eu clicar no bold, ele já vai adicionar para mim automaticamente o comando de negrito /textbf. Se eu clicar no itálico também, ele já vai adicionar automaticamente. E aqui ele já criou um dentro do outro. E também tem os atalhos, que tem, iguais nos outros editores de texto. Se eu apertar Ctrl B, é o negrito, e ele já adicionou o comando de negrito. Se eu apertar Ctrl I, é o itálico, ele já adicionou para mim o comando de itálico. Bom, eu vou explicar para vocês agora a parte de alinhamento de texto. Aqui eu coloquei um texto um pouquinho maior, na verdade isso aqui é uma parte do próprio roteiro que eu fiz para gravar esse vídeo. Então eu coloquei um texto um pouquinho maior aqui para ficar mais fácil de mostrar para vocês a parte do alinhamento. Se eu não escrevo nada, ele deixa justificado automaticamente. Então se você for olhar, ele está justificado bonitinho, retinho daqui, retinho aqui. Mas eu posso querer, por exemplo, alinhar um texto à direita, à esquerda, ou deixar um texto centralizado. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que criar um ambiente. Então aqui, igual tem aqui Begin Document e End Document, esse aqui é o ambiente do documento. Eu vou criar um ambiente escrevendo /begin, e aí eu vou dar um tab que já aparece a chave para mim. E aí tem 3 comandos aqui que eu posso utilizar. Eu posso alinhar à esquerda, posso alinhar à direita ou eu posso centralizar. Eu vou primeiro alinhar à esquerda, então eu vou dentro do begin, eu vou escrever flush left. Pronto. Se eu der um tab, ele já vai criar automaticamente para mim o end, e aí eu não preciso escrever o end depois. E agora eu vou pegar todo esse texto e vou jogar ali para dentro. E agora se eu recompilar, ele vai alinhar à esquerda. Então deu para ver aqui claramente que ele está alinhado à esquerda, né? E a mesma coisa eu posso fazer alinhando à direita. E aí, ao invés de flush left, eu vou escrever flush right. Mesma coisa aqui no end. E agora, se eu recompilar, ele vai alinhar para mim à direita, como vocês podem ver aqui. E eu também posso centralizar o texto. Então, eu vou colocar begin center e end center. Pronto. Meu texto agora está centralizado. E o que eu escrever daqui para baixo, então, sei lá, vou pegar metade desse texto aqui, ó, e vou jogar aqui para baixo. Ele não vai mais centralizar, ele volta a ficar justificado. Então, essa parte do texto aqui está centralizado e essa parte aqui de baixo está justificado. Então, tirei, está fora do meu ambiente, ele para de ficar centralizado ou alinhado. Bom, agora eu vou falar para vocês como criar listas. Então, se eu quiser, por exemplo, eu vou até fazer aqui na parte da metodologia. Vamos supor que eu estou fazendo um relatório de um experimento que eu fiz em laboratório e eu quero colocar a lista de materiais que eu utilizei. E aí eu quero colocar aqueles pontinhos lá, primeiro item, segundo item. Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar também um ambiente, né? Então eu vou colocar /begin. E aí tem alguns tipos de listas diferentes. Eu costumo usar a Itemize, que é a mais básica.
E aí ele já adiciona para mim, eu dei um tab e ele já adicionou para mim o end, né? E o barra item. Barra item, cada vez que eu for colocar um item novo, eu tenho que colocar o barra item. Então eu vou chamar de item 1. E aí eu vou compilar. Agora aqui na parte da metodologia tá lá, ó. Item 1, ele já apareceu uma bolinha, certo? Aí eu quero o segundo item. Então eu vou dar barra item 2. Segunda bolinha. Eu vou colocar aqui item 3, item 4, só para mostrar como é que fica. Então ele fica basicamente dessa forma. Eu posso modificar esse símbolo aqui. Vamos supor que eu não quero uma bolinha. Eu posso colocar, eu quero, por exemplo, um círculo vazado. Eu vou colocar colchete. Lembra que o colchete é um comando opcional. E aí eu vou colocar o símbolo de cifrão. Daqui a pouco eu vou explicar melhor esse símbolo, porque é a parte do modo matemático. Eu vou colocar barra circ. E agora, ao invés dele ter essa bolinha preenchida, ele vai ter uma bolinha vazada. Só que isso eu coloquei só no primeiro item. Eu posso colocar nos outros também, só que daí eu tenho que colocar item por item. Então, vou pegar aqui, vou copiar e vou colar nos outros. Pronto, agora toda a minha lista vai ter bolinhas vazadas. E tem outros símbolos que eu posso colocar também. Depois eu vou colocar uma imagem na tela para vocês de símbolos mais para frente na hora que eu chegar na parte matemática. Tem um que é muito legal também, que é o Diamond. O Diamond, ele é tipo um losangozinho. Aí, ó, ele fica dessa forma. Então eu posso colocar em todos. E agora ele ficou dessa forma aqui. Então eu posso mudar o estilo da minha lista também. Outra forma de lista também é o enumerate. Então eu vou colocar aqui begin enumerate. Vou dar um tab. Mesma coisa, tem item, eu vou colocar item 1, item 2, item 3, item 4. E agora, ao invés de colocar bolinhas, ele vai enumerar para mim. Então, ficou 1, 2, 3 e 4. Mesma coisa, só que com números. E por último, tem um outro ambiente que é o description, que é a descrição. Como é que funciona a descrição? Tem aqui barra item e tem o colchetes. Dentro do colchetes eu vou colocar como se fosse o nome daquilo que eu quero descrever. Então vou colocar aqui, por exemplo, resistor. E aí eu quero descrever o que é um resistor. Então é um elemento eletrônico, elétrica, sei lá, só para mostrar como é que ele fica. E ele fica dessa forma. Então o título, né, o item, que é o que eu coloquei dentro do colchete, ele fica em negrito. E o que está para frente, ele fica normal. Então basicamente o negrito seria o nome daquilo que eu quero escrever e o que está para frente seria a descrição. Então é assim que funciona o ambiente de descrição. Ele também é uma lista, né? Se eu posso colocar aqui barra item e aí eu coloco colchetes, capacitor. Pronto, e aí agora tem resistor, tem um capacitor, os nomes em negrito e a descrição, texto normal. Vou falar agora sobre as tabelas, como criar uma tabela no Overleaf. Primeiramente, eu vou adicionar duas bibliotecas que são essenciais para a criação de tabelas, que é o BookTabs e TabularX. Não sei se é assim que fala, mas é dessa forma. São duas que auxiliam bastante na criação de tabelas. E aí, como que eu vou criar uma tabela? Eu também preciso da mesma forma colocar um begin table. Dei um tab e ele já adicionou tudo isso aqui para mim. E aí, como que funciona? É um pouquinho mais complicado. Aqui ele deu um barra centering, ou seja, ele vai criar uma tabela centralizada para mim. Aqui, tá vendo esse C, esse traço C? O que significa isso? Aqui eu vou colocar quantas colunas eu vou querer na minha tabela
E esse C, ele indica para mim que o texto de cada linha dessa coluna vai estar centralizado. Se eu quiser um texto alinhado à esquerda, eu coloco L. Se eu quiser um texto alinhado à direita, eu coloco R. L de left, R de right. Eu vou deixar C aqui por enquanto para vocês verem como é que vai ficar. E aqui eu vou começar a escrever o texto da minha tabela. Bom, vamos supor que eu queira criar uma tabela com os nomes das escolas da Fundação Azima que a gente dá aula e os membros os membros que dão aula em cada escola. Então eu vou criar, primeiro eu tenho que colocar o nome das escolas em cima. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, escola A. Vou criar nomes genéricos, né? Então essa escola A, ela vai estar na primeira coluna da primeira linha. E aí como que eu faço para ir para a próxima coluna? Eu vou escrever depois desse e-comercial aqui. Então depois do e-comercial, eu vou passar para a próxima coluna. Então vou colocar aqui, por exemplo, escola B. Se eu recompilar, então ele criou aqui para mim a tabela, mas vocês reparam que ele criou num lugar que eu não queria que ele criasse. Ele colocou a tabela no começo da página, antes da seção de metodologia, sendo que eu estou aqui dentro da seção de metodologia no meu código. Como que eu faço para colocar a tabela no lugar que eu quero? Aqui dentro desse colchete eu vou colocar um H de here, aqui. E o que isso significa? Dentro desse colchete eu vou colocar uma sugestão de posicionamento da minha tabela. Então o LaTeX ele vai verificar essa minha sugestão. Se ele conseguir colocar onde eu quero, ele vai colocar, mas ele também pode não querer colocar naquele lugar. Se eu colocar uma exclamação, eu vou forçar ele a seguir essa minha sugestão. E também aquele pacote que a gente colocou aqui em cima, o float, eu posso colocar um H maiúsculo, que ele obrigatoriamente mesmo vai seguir a minha orientação. Porque mesmo que eu coloque o H minúsculo com exclamação, se ele verificar que aquela tabela não cabe ali, ele vai mudar de posição, vai desorganizar o texto, vai ficar estranho. Então eu coloco aqui um H maiúsculo, lembrando que esse H maiúsculo eu preciso desse pacote float, e aí eu vou obrigar ele a colocar a tabela no lugar onde eu quero. Então se eu recompilar, a tabela vem aqui para baixo, que é exatamente onde eu queria que ela aparecesse. Repara que ele já criou para mim uma legenda. Então aqui ó, tá escola A e escola B e tem uma linha entre elas. Ah, mas está feio. Eu quero colocar uma linha aqui do lado para fechar uma tabela bonitinha. É aqui nessa parte aqui, ó, nesse C-C, eu vou colocar um traço. E aí, se eu recompilar, você vai ver que ele vai aparecer uma linha aqui do lado esquerdo. Se eu colocar do lado direito também, ele vai colocar outra linha. E isso é na tabela inteira. Então, vamos colocar aqui agora na parte de baixo. Eu coloquei escola A e escola B. Como que eu faço para passar para a linha de baixo? Eu coloco barra, barra, né? Sempre barra invertida, a contrabarra, enfim. E aí eu passei para a linha de baixo e agora eu vou colocar aqui membro 1. E na escola B, membro 2. Recompilar. Pronto. Escola A, membro 1, escola B, membro 2. Ah, eu quero colocar uma linha entre uma linha e outra. Então aqui depois dessas duas barras eu vou escrever o comando barra H line. H é de horizontal. Então, coloco um H line, ele vai criar uma linha aqui para mim. E se eu quiser também fechar essa tabela, colocar uma linha em cima, eu posso colocar um H line antes e ele vai fechar a tabela para mim na parte de cima. E eu também posso colocar um H-line no final, ele vai fechar a tabela na parte de baixo. Faltou colocar aqui as duas barras, né, para passar para a linha de baixo. Pronto, ele fez uma tabelinha. Ah, eu quero adicionar mais colunas, então eu adiciono aqui, coloco um C, né, e aí se eu quiser fechar ela do lado eu coloco outra linha, aí eu crio mais uma coluna, que aqui no caso eu não escrevi nada, então não vai aparecer nada aqui,
Mas aí, como que eu faço? Depois do escola B, eu quero adicionar aqui a escola C. Aí eu coloco e-comercial, escola C. Recompilo, ele vai criar uma nova coluna escola C. E ele não fechou aqui para mim porque eu não adicionei nada aqui ainda. Então eu tenho que colocar aqui o membro 3. Então eu coloco e-comercial, membro 3. Pronto, fechou a tabelinha. E eu posso adicionar mais linhas também. Então aqui eu coloco, vou colocar membro 1, 2, membro 3, vou colocar membro 4, membro 5 e membro 6. Pronto. Aí agora eu vou fechar ela na parte de baixo, H-line, pronto. Criei mais linhas. Ah, mas eu não quero o texto centralizado, eu quero o texto alinhado à esquerda. Ao invés de colocar C, eu coloco L. E agora o texto vai estar alinhado à esquerda. Repara que eu fiz isso só na primeira coluna, então só a primeira coluna ficou alinhado à esquerda. As outras duas ainda estão centralizadas. Ah, eu quero que a da direita fique alinhada à direita. Eu coloco um R e pronto, ela vai estar alinhada à direita. É que aqui não dá para ver muito bem porque as palavras elas são basicamente do mesmo tamanho. Então, se eu colocar, tipo, membro, sei lá, qualquer coisa aqui, só para ficar mais fácil de ver. Pronto, ó, alinhado à esquerda, centralizado, alinhado à direita. Ah, eu quero todos alinhados à esquerda, então eu coloco todos como L. Pronto. Ah, eu quero todos alinhados à direita, então eu coloco todos como R. Da mesma forma, se você quiser só uma coluna alinhado à direita, alinhado à esquerda, você muda somente uma coluna. Bom, eu posso mudar também um pouquinho o estilo da minha tabela. Uma das bibliotecas que a gente adicionou, eu posso colocar uma linha. Então eu posso colocar top rule. Se eu escrever esse comando, ele vai criar uma linha um pouquinho maior na parte de cima, só que ele não vai conectar com essas linhas laterais aqui. Eu até acho que fica melhor retirar essas linhas laterais, ele fica um estilo mais bonito. Eu estou fazendo do jeito que eu acho que fica uma tabela mais bonita. E aí ele fez uma linha aqui em cima. Eu posso também colocar uma linha aqui no meio. Então, por exemplo, eu quero separar a parte dos nomes das escolas com os nomes dos membros. Então aqui no lugar desse H-line eu vou colocar mid-row. E pronto, ele cria uma linha um pouco maior e dá um espaçamento. E aí aqui de embaixo eu tenho a parte dos membros. E para ficar bonito também eu vou colocar na parte de baixo, bottom row. Ele vai criar a mesma linha. É uma linha um pouquinho maior, um pouquinho mais forte, né? Que fica mais bonitinho. Então vou até adicionar mais uma linha aqui. Então ficou dessa forma. Eu posso também retirar essas linhas. Posso retirar essas linhas verticais. Só que aí aqui eu coloco um espaçozinho. Pronto, e aí ficou dessa forma. É uma tabela que eu acho que fica num estilo bonito. Aliás, eu só vou mudar aqui, ó. Primeira coluna alinhada à esquerda, segunda coluna centralizado, terceira coluna alinhada à direita. E aí fica dessa forma aqui. Então dá para mudar bastante o estilo das tabelas. E outra coisa também, eu não quero a minha tabela centralizada no meu documento, eu quero minha tabela alinhada à esquerda. Aí no lugar desse centering, eu vou colocar Reddit, e aí eu posso colocar Reddit right ou Reddit left. Só que é meio que o contrário, se eu colocar right, que é de direita, ele vai alinhar à esquerda. Pronto, alinhou à esquerda. Se eu colocar Reddit left, ele vai alinhar à direita. Ele fica dessa forma. Mais centralizado, fica mais bonitinho.
E aí ele colocou aqui para mim uma legenda, que é esse barra caption. E aí eu posso colocar o nome que eu quiser na legenda da minha tabela. Então vou colocar aqui tabela, vou colocar relação de membros em cada escola. E aí ele criou aqui para mim, relação de membros em cada escola, já colocou tabela 1. Eu não precisei escrever tabela 1, ele já criou para mim tabela 1 e a legenda que eu coloquei aqui. Outra coisa também eu crio uma referência. Então esse barra label aqui, ele vai criar para mim uma referência para essa tabela, que aí eu posso citar ela no meu texto. Então, aqui ele já colocou tab placeholder, vou colocar o nome de escolas. E eu tenho que colocar tab, que é para indicar que é uma tabela, que eu também posso usar essas mesmas referências em figuras, aqui fica fig e outras coisas. Então, coloquei barra label tab escolas, e aí quando eu for escrever no meu texto, eu posso citar esta tabela. Então, eu vou escrever alguma coisa aqui, ó, por exemplo, a tabela, e aí eu vou citar a minha tabela. Então, eu vou colocar barra ref, e aí entre chaves, já até apareceu aqui para mim, porque ele já lista as que eu tenho, tab escolas. A tabela apresenta ponto. E aí ele vai aparecer para mim. A tabela 1 apresenta as escolas que a fundação dá aula e os professores de cada uma delas. Mas que trabalheira para colocar eu não posso simplesmente escrever a tabela 1? Sim, só que aí vamos supor que eu quero criar uma nova tabela antes dessa tabela. Bom, então eu criei aqui uma outra tabela antes dessa tabela das escolas e ele já renumerou para mim automaticamente. Então essa tabela nova que eu criei virou a tabela 1, porque ela veio antes, e ele já colocou aqui a legenda tabela 2 e a referência que eu citei ele já colocou tabela 2. Então eu não precisei mudar o meu texto, não precisei mudar a legenda da segunda tabela, ele fez isso para mim automaticamente. Por isso que é bom usar essa referência aqui. Porque daí se eu precisar mudar a posição ou adicionar outra tabela antes, depois, ele vai enumerar automaticamente para mim, já vai ajustar isso tudo no meu texto. Agora eu vou ensinar a adicionar figuras no documento. Então aqui nessa parte aqui eu vou fazer um upload, carregar. Vou escolher onde está a minha figura, vou colocar aqui em Select Files. Eu salvei a imagem aqui na área de trabalho, que é a logo da fundação. Vai carregar. E pronto. E aí, como que eu faço para adicionar essa imagem no meu texto? Simplesmente, ela apareceu aqui, eu pego e arrasto. E aí aqui vai colocar, eu vou escolher o arquivo de imagem, né? Include caption seria a legenda, include label seria a referência. Eu posso tirar, né, se eu não quiser a legenda ou não quiser a referência, mas eu também posso mudar isso depois na hora do código. E aqui eu escolho o tamanho da minha imagem. Se eu quero tamanho completo, 3/4 do tamanho, meio ou 1/4. Eu geralmente uso 3/4. Cliquei em Insert Figure. E aqui ele já adicionou aqui para mim. Deu um Begin Figure, Centering, que é a figura centralizada. Adicionou aqui a imagem. E está aqui para colocar a legenda. Então eu vou colocar a legenda, logo da fundação. Vou recompilar e apareceu aqui para mim. Lembra que eu falei, ela aparece num lugar às vezes aleatório. O LaTeX ele decide em qual lugar ele acha melhor adicionar a imagem, mas eu quero que a imagem fique exatamente onde eu coloquei, então eu vou colocar aqui um H maiúsculo e ela vai passar lá para baixo. Se não couber, ele cria uma nova página. No caso aqui coube, então ele colocou aqui embaixo do jeito que eu queria. Ele já colocou figura 1, logo fundação. Mesma coisa funciona a parte da referência, então eu vou chamar aqui de fig logo. E aí se eu colocar aqui no texto a figura, e aí eu coloco barra ref, e aí já está aqui para mim, fig logo, que é o que eu chamei ela, blá 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 blá. Recompilei, apareceu ali a figura 1, certo? Que no caso é a primeira figura.
Figura 1, se eu adicionar mais uma, figura 2 e assim por diante, ele numera automaticamente, igual funciona com as tabelas. Aqui nessa parte do width, eu coloquei tá 0,75 porque eu escolhi 3/4 do tamanho, mas eu posso colocar, por exemplo, eu quero metade do tamanho original da imagem, coloco 0,5 e ele vai ajustar o tamanho da imagem para mim. Pronto, diminuiu o tamanho da imagem. Mesma coisa também essa parte do alinhamento, centering, ela vai ficar centralizada. Se eu colocar Reddit right, ela vai alinhar à esquerda. Se eu colocar o Reddit left, vai alinhar à direita. Então funciona basicamente igual como a tabela. Eu posso criar aqui também uma pasta, vou chamar de imagens. Para ficar mais organizado, criei a pasta imagens, aí eu pego essa imagem e coloco dentro da pasta. Fica muito mais fácil de organizar, mais fácil de fazer o documento. E eu também posso fazer isso com textos. Então eu posso criar arquivos diferentes com um texto dentro desses arquivos para ficar mais fácil. Então eu posso, por exemplo, eu quero separar a introdução da metodologia. Eu vou criar aqui um novo arquivo, vou chamar de introdução. Criei, e aí tem um arquivo em branco. Aí eu vou pegar essa introdução, essa parte da introdução, e vou jogar lá no meu arquivo de introdução. Então, recortei, vou aqui na introdução e vou colar aqui. Agora, pronto, essa parte é a introdução. E aí, no meu arquivo main, que main significa principal, eu quero adicionar a parte da introdução aqui. Então, eu vou lá, escrevi a introdução do jeito que eu quero adicionar aqui. Aí eu pego e arrasto. Ele já vai dar um input introdução. Mesma coisa eu posso fazer com a metodologia. Tanto que se eu recompilar aqui, não vai mudar nada, porque está exatamente do jeito que estava antes. Eu quero colocar a introdução depois da metodologia. Então, termino aqui a metodologia, pego e arrasto a introdução, pronto. Então, aqui ficou a metodologia e aqui a introdução. No caso aqui deu problema na imagem porque eu mudei o local dela. Eu passei para dentro da pasta e aí sumiu a imagem, mas a imagem está aqui, eu posso só mudar o caminho dela depois. E a introdução veio aqui para baixo, já enumerou automaticamente, enfim. Quando você faz um documento muito extenso, com várias seções, textos muito grandes, fica melhor fazer dessa forma, separar em arquivos e depois só ir adicionando no main. Bom, então assim que você terminar o seu texto, você pode baixar o PDF, como eu falei no comecinho do vídeo. E agora eu vou ensinar vocês a como pegar um modelo pronto, para você só editar. Se eu clicar aqui, eu volto no início. Então aqui na página inicial, vocês vão clicar aqui em modelos, certo? E aqui tem os modelos, tem as categorias, né? E você pode também pesquisar aqui um modelo. Mas vamos supor, eu quero pegar um relatório, um modelo de relatório. Aí eu venho aqui em Reports. E aí ele já vai ter vai aparecer vários modelos para mim de relatórios, né? Você vê que ele já está formatado bonitinho, a capa, a fonte, o tamanho, espaçamento, etc. Eu vou pegar esse daqui, por exemplo, da Universidade Federal do Paraná. Eu posso pesquisar também, às vezes você colocar o nome da sua faculdade, às vezes aparece um modelo que alguém fez e você pega. Mas eu vou clicar nesse daqui, ó. Tá um modelinho aqui. Eu vou clicar aqui em Open as Template. Então aqui ele abriu para mim o modelo e agora é só eu pegar e editar. Então já está aqui tudo bonitinho, o nome da universidade, o nome do aluno e etc. E aí vamos lá, eu vou editar, vou colocar o meu nome aqui. Outra coisa interessante também, se eu quiser achar a parte do código que está o texto, eu clico 2 vezes aqui, ele já mostra para mim, ó, tá aqui, ele já me redireciona. Aí eu pego e coloco o meu nome aqui, vou colocar Rafael Toledo, pronto. Eu compilei, ele vai colocar lá. Beleza, já colocou em negrito, em letra maiúscula, e aí eu vou pegando e vou editando o meu documento. Eu quero editar o resumo, cliquei aqui 2 vezes, ele já me direcionou aqui para o resumo, apago esse texto, escrevo o texto que eu quero, introdução, cliquei aqui, introdução, apaga esse texto,
adiciono, escrevo o texto que eu quero e assim por diante. E aí fica muito mais fácil do que você criar um documento do zero. Bom, então esse foi o vídeo sobre o básico do básico de LaTeX. Em breve faremos outro vídeo explicando algumas partes a mais, como por exemplo como criar referências, né, lá no final, e também como colocar equações matemáticas no meio do texto, entre outras coisas. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar em gostei, compartilhar, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, e até logo!